E daí, pessoas, bem-vindos ao Café com Oratória. Meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. O Café com Oratória acontece todos os dias às 7h09 e todo dia eu trago aqui um tema novo sobre comunicação e oratória que visa te ajudar a desbloquear isso que está aí dentro de ti, louco para acontecer no mundo real. Pessoas, antes de começar, como sempre, eu vou colocar aqui o tema da live. Deixa eu melhorar que a minha tela aqui ficou muito escura e eu não estou enxergando ninguém. Agora sim. Então vamos lá. Live. Que número é essa live? Não lembro. Acho que é 131. 131. Como garimpar uma ideia. Você que está chegando agora, coloque, por favor, o dedo no coração para ir trazendo outras pessoas para a live. Quantas pessoas vão entrando? Eu, além de falar sobre ideias hoje, eu vou dar, antes de tudo, um panorama geral do shadow ban que eu estou tomando aí do Instagram. Contar as últimas novidades de ontem para hoje, do que aconteceu. Muito bem. Ok. Muito bem. Quem está chegando agora, deixa eu tirar esse óculos, que esse troço fica muito esquisito com essa iluminação. Quem está chegando agora pela primeira vez está vendo que esta live não tem ninguém aqui hoje, porque eu estou sofrendo um shadow ban do Instagram. Então, né, eu ando um pouco solitário nos últimos dias. Se você não sabe o que é um shadow ban é um banimento das sombras. Nossa, shadow ban. É um banimento que o algoritmo do Instagram realiza para pessoas que descumprem as regras do Instagram. E eu sou um descumpridor das regras do Instagram. E por que eu sou um descumpridor? Porque eu sou um ignorante nas regras do Instagram. Eu não tinha ideia de algumas coisas que não podiam ser feitas. Coisas simples, como por exemplo fazer um striptease ao vivo. Não, tô brincando. Coisas simples como uma hashtag. Existem certas hashtags. Não usem hashtags, criaturas, porque certas hashtags te colocam lá no banimento. Por exemplo, a hashtag sextou. Ontem, na live de ontem, eu dei alguns exemplos de hashtags. Aí eu estudando mais sobre isso, descobri que, por exemplo, a hashtag medicina
Medicina é uma hashtag que está banida. Olha que louco. Medicina, gente. É muito louco isso aí. Ou seja, eu estou... né? Medicina virou uma palavra proibida, uma hashtag proibida pelo Instagram. E se você colocar essa hashtag, você pode cair no shadow ban. Isso significa que você vai fazer lives solitárias como essa agora está, porque ela não distribui. Para que essa live distribua, eu conto com você, conto com seu dedo no coração. Não deixe este projeto chamado Café com Oratória sumir do mundo. Eu preciso muito da tua ajuda, ainda mais agora, nesse período de banimento que dura 2 semanas, ao que tudo indica. Eu preciso muito da tua ajuda para que essa live volte a ganhar a relevância que ela merece. Para isso, eu preciso que tu coloque teu dedinho aqui nesse coraçãozinho que tem aqui no canto da tela. Quanto mais coloca o dedinho no coraçãozinho, mais tu me ajuda a que a nossa live volte a brilhar e nós saiamos deste banimento. Por favor, quero ver coraçõezinho subir. Me ajuda, criatura. Enquanto tu pensas se tu vai colocar o dedo no coração ou não. Ah, obrigado. Eu vou te dizendo o seguinte, como é que funciona essa live? A live Café com Oratória funciona da seguinte maneira. Todos os dias eu tô aqui, trago um tema novo que te ajuda a desbloquear a tua vida. Hoje eu vou falar sobre ideias, daqui a pouco eu vou começar a falar sobre isso, sobre como garimpar uma ideia. E eu preciso te dizer que tu pode participar dessa live a qualquer momento e a melhor das coisas é quando você participa. Você pode participar como? A primeira das participações é o dedo no coração. A segunda delas é comentando aqui. Você pode a qualquer momento lançar seu comentário, participar comigo. E mais do que isso, você pode apertar naquele pontinho de interrogação que está ali do lado dos comentários. E nesse pontinho de interrogação você manda uma pergunta. Uma sugestão de tema, enfim. E eu abordo aqui na hora, tá? Além disso, você pode solicitar a tua participação para entrar aqui ao vivo. Você pode fazer isso apertando no botão de solicitar participação, que deve ter passado aí na tua frente, ou tu pode escrever me chama, hashtag me chama que eu vou, tá? Se você escrever me chama, eu te chamo, e aí nós falamos aqui ao vivo, o que para muitas pessoas é uma bela oportunidade de começar a desbloquear agora, aqui. A atitude é o que você precisa muitas vezes para iniciar um processo de mudança que vai bater fundo aí na tua alma. Pamela, eu dei uma atrasadinha. Ok, tá perdoada, tá? Perdoo. Muito bem. Então, dando uma atualização sobre o meu banimento de ontem para hoje, eu continuo com o perfil privado, só para vocês saberem. Faz parte do processo de detox, deixarmos o perfil privado. Então, qualquer pessoa nova que venha que venha querer me seguir, ela vai ter que solicitar para me seguir e aí eu vou ter que aceitar. É uma bosta, tá? Ou seja, eu não ganho um seguidor novo nas últimas 24 horas e nem vou ganhar, porque dificilmente alguém vai solicitar a participação. Ninguém se interessa por seguir um perfil privado. Aliás, já te dou uma dica, se tu quer divulgar o teu negócio no Instagram, não deixa o teu perfil privado, tá, criatura? Bota no público, porque tu olha ali, tá tudo bloqueado no perfil de alguém, ninguém vai querer seguir. Mas eu estou no processo de detox, processo de sair do shadowban, então tá valendo, eu tenho que ficar privado aí por uns 3 dias, segundo as orientações que eu andei pegando aí. É uma naba, tá? Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui, que eu já continuo a falar sobre isso. Como não ser preguiçoso para ter ideias? Olha, hoje eu vou te ensinar uma técnica, Pamela, em que tu vai ter ideias meio que dormindo, meio que em transe. É massa. Técnica que grandes pensadores, grandes gênios, digamos assim, da criatividade, como Thomas Edison, Salvador Dalí, os caras muito loucos aí tiveram. Lewis Carroll também fazia algo parecido, que é tu usar
o transe, que é um quase soninho, né? Tu sabe bem isso. É quase que um soninho. E ali tu tem a oportunidade de ter ideias. Vou falar sobre isso, vou ensinar uma técnica bem simples que eu uso de vez em quando e que é muito legal e que te traz uns insights muito bons. Então não precisa ter preguiça não. Tu pode usar até de um leve soninho para isso. Um leve, tá? Não adianta tu pegar e dormir feito uma louca, aí não vai rolar. Porque aí tu vai pra Nárnia mesmo e não volta mais. Porque a questão é tu voltar de Nárnia com alguma ideia. Tu ir pra Nárnia e não voltar, não rola. Tá. Drogas também não adianta, viu? Porque drogas tu não volta com ideias, dificilmente, né? Porque tu se perde lá no meio, tá? Hipnose, quero! Eu sei que tu quer, tu gosta, né? Tu sabe que tu tem o passaporte da alegria, já te falei isso. Basta tu usar o passaporte. Muito bem, dá pra fazer online com o passaporte da alegria. Bom, então assim, voltando para o Shadowban, falando sobre então a minha jornada da saída do Shadowban, então eu estou 24 horas no privado, tá? Ou seja, só quem me segue vê minhas postagens. Também estou sem usar uma hashtag. Eu estou acostumado a colocar a hashtag na live, né? E eu não posso colocar e nem vou colocar mais. Aliás, vocês não vão me ver mais usando nenhuma hashtag. Porque uma das razões de você cair nesse banimento do Instagram é usar hashtags repetitivas. E eu usava muitas. Por exemplo, a hashtag do meu nicho. Eu vou botar a hashtag oratória. Tinha hashtag para todo lado. Mas não, quando você repete uma hashtag, mesmo que seja do teu nicho, o Instagram entende que é spam. E deixa eu contar uma coisa para vocês sobre isso. Ontem eu mandei uma mensagem lá no gerenciador de anúncios. Para quem anuncia no Instagram, tu tem um atendimento melhor pelo Instagram. Assim, tu consegue contatar com alguém, com uma pessoa de carne e osso. E a pessoa que me atendeu ontem, ela me disse que isso acontece mesmo. Ela me confirmou, assim, tipo, realmente isso acontece. Lamentamos muito que isso tenha acontecido. E era uma pessoa real se comunicando comigo. Eu até fiquei feliz, assim, porque, né, tinha um ser humano ali, não era um robô do Instagram falando. Era um atendimento, assim, né? Foi um atendimento de verdade, assim. Ele me recomendou uma série de práticas e tal. E ali ele me confirmou também uma coisa que eu não tinha certeza, que a regra dos 90 segundos para músicas, ela realmente existe. Tá? São 90 segundos. Você pode tocar uma música numa live, por exemplo, até 90 segundos. Depois disso, a tua live é derrubada se passar de 90 segundos. Então, faz parte das boas práticas do Instagram para você não ser banido, não passar de 90 segundos. Tá? Os níveis de banimento podem ser muito mais graves do que esse. Tá? Eu só perdi a minha relevância de distribuição. Mas tem pessoas que ficam bloqueadas de fazer live. Ontem mesmo estava falando com a querida da Thaís, que eu vi que apareceu aí, não sei se ainda tá. A Thaís, querida, veio inclusive fez uma chamada comigo só para me dar umas ideias que eu adorei, achei muito boas ideias. Estou seduzido por boa parte. E ela me contou de um amigo nosso, né? Oi, Thaís, tá aí. Um amigo nosso que está banido de fazer live, né? Eu vou até falar, posso falar? Será, Thaís? Vou falar ou não vou falar? Acho que não é segredo, né? Só me confirma aí se eu posso falar. Será que posso? Será que não posso? Acho que é melhor não, né? Tu não me disse nada, não posso falar então. Mas é um amigo nosso que, pelo fato de ele. Ah, posso, tá, ótimo. Professor Vambert. Professor Vambert, inclusive eu fiz uma live com ele um tempo atrás sobre liberdade de expressão. Tá ali no meu IGTV, tu vai encontrar a live com o professor Vambert, que é vereador aqui em Porto Alegre e que está agora em campanha, né? O Vambert ele vai se candidatou, enfim, tá aí, campanha para vereador. E ele foi falar sobre violência contra cristãos, de modo geral.
A Thaís ontem até me explicou a situação, colocou imagens sobre isso e aí o Instagram derrubou. E depois ele foi falar sobre. Não vou entrar nas particularidades, até porque eu não quero ser derrubado. Mas ele falou sobre temas relacionados à violência contra menores, enfim. E também foi derrubado por conteúdo impróprio, enfim. Então, é punk, né? Nós vivemos com uma ferramenta que tem padrões de uso da linguagem, de uso da comunicação que nos limita. E como não existe concorrência, até existe, mas na verdade não existe não, né? São outras plataformas que existem de outros meios, por exemplo, o Instagram, ele é um tipo de ferramenta que não tem outra igual. Nem com a mesma abrangência, nem com a mesma finalidade. Então, a outra que existe é o Facebook, que é do próprio Instagram, então é uma naba, né? Porque nós não temos o que fazer. Inclusive, quando essas regras são abusivas, né? Por exemplo, o fato de você estar num banimento com a ferramenta e você não sequer ser informado desse banimento é punk, né? É algo assim que te deixa bem revoltado, mas você não tem o que fazer. Vai reclamar para quem? Pro Procon? Não vai ter solução nenhuma. Você tem que se curvar à ferramenta, às regras da ferramenta e se comportar bonitinho e deu, tá? É bem assim, tá? Enfim, mundo do marketing digital tem seus prós e tem seus contras. Esse é o contra. Mas eu conto com vocês, e eu não estou aqui para falar hoje disso de novo, só aproveitei para atualizá-los, né? Estou 24 horas sem usar hashtags. Estou 24 horas no mundo privado para ver se volta a relevância que eu tinha um dia na minha vida, tá? Mas não importa, porque para mim, se tiver uma pessoa, se tiver 50, não importa. Eu tô aqui falando para quem tá aqui, e quem tá aqui é que importa, tá? Quem tá aqui agora ou quem vai me ver depois. Então, vamos lá. Quero falar sobre ideias. Como garimpar uma ideia. Mas para isso, manda uns coração aí. Manda uns coração aí para me ajudar. Ou aperta no aviãozinho aí, encaminha essa live para mais 2, 3 pessoas, pelo menos, que possam chegar aqui com a gente para entender o que são, qual é o método de gênios para garimpar ideias. Isso, taca-lhe um coração aí. Obrigado. Mas não para, continua com o dedinho aí, ó, o tempo todo. Isso, não custa nada. Taca-lhe dedo no coração. Pessoas queridas e amadas, olha só, ideias. As ideias, o que são ideias, né? E como garimpá-las? Toda boa ideia, ela é fruto de uma mistura aí no teu inconsciente. Ela vem de uma mistura. E aqui ideias eu estou falando tanto para falar quanto para resolver problemas. As ideias, elas vêm de uma mistura. Mistura de quê? Uma mistura das tuas memórias, dos teus pensamentos. Os pensamentos, o que eles são? Eles são o fruto da tua consciência operando sobre as tuas memórias ou sobre outras referências. Então eu tenho memórias. Não, vamos organizar, vamos fazer melhor. Então assim, 4 itens. 4 itens. Ó, uma ideia ela é feita de memórias. Aquilo, o que é memória? Aquilo que está acumulado lá no teu inconsciente, que é fruto de todas as tuas experiências passadas, desde a infância, muitas vezes, a maior parte das vezes.
E que, então, primeiro, memórias. Segundo, referências que são também acumuladas na tua memória, mas referências externas, que não são as tuas memórias de vida, são referências que você captou fruto do teu estudo. Então, segundo, referências, que vão parar na tua memória também. Mas eu chamo elas de referências porque elas são externas e elas não são um reflexo só da tua experiência de vida. Elas vêm fruto de um estudo consciente. A tua memória, o que eu chamo de memória, é aquilo que vem na tua vida inconscientemente. Tá? Você está ali sentado vendo uma Netflix, daqui a pouco passa a tua mulher, fala contigo uma coisa, o teu marido fala contigo alguma coisa, e aí tu viu a Netflix, e aí ela falou uma coisa que não tem nada a ver com o que está passando na Netflix, e aí ela te fez rir com a piada que ela contou, sei lá, a situação engraçada que ela viveu, e aquilo ali parou na tua memória, ou seja, não veio do teu estudo. Aquilo ali é um momento engraçado, um momento, sei lá, qualquer, um momento whatever, que fica na tua memória. Quando você começou a andar de bicicleta, você não estudou andar de bicicleta, mas aquilo ali ficou na tua memória. Teu primeiro beijo ficou na tua memória. Enfim, coisas que ficam na memória. Eu tô olhando agora para um boneco da minha afilhada, um boneco do Frajola, de pelúcia, e o Frajola e o Piu Piu estão na minha memória. Né? Eu acho que eu vi um gatinho. Isso está na minha memória, e eu não estudei para isso. Esse mosquito não vai ficar na minha memória. Bom, o que acontece? Então eu tenho memórias, eu tenho referências que eu adquiri pelo meu estudo e, além disso, eu tenho pensamentos que são fruto da minha consciência operando sobre as referências ou sobre as minhas memórias. Então eu penso sobre algo que eu estudei ou algo que eu experimentei na minha vida. Esse pensamento também é um local, um espaço onde acontecem as ideias. Então as ideias vêm da articulação dessas três coisas, mais uma quarta, que eu já vou te dizer. Então é o meu pensamento trabalhando em cima das memórias e das referências. Referência é o que eu li num livro, o que eu estudei numa aula, enfim. E eu penso sobre isso. Eu vou tirando... quando eu penso sobre isso, quando eu reflito sobre essas coisas, sobre esse material, vão surgindo ideias, conscientemente. Tô lá lendo sobre, por exemplo, pô, que saco esse mosquito. Tô lendo, e ele tá querendo ir na minha cara. Não peguei. Eu sem óculos é óbvio que eu não vou pegar. Aqui. E ele veio no celular, ó. Olha que praga. É por causa da luminosidade do celular. E ele não foi embora. Vá pro inferno, praga. Acho que agora ele foi. Acho que ele sentiu a agressividade vindo. Sentiu a ameaça. Muito bem. O que eu tava falando? Nem sei. Mosquito dos infernos. Muito bem. Ver o que é a nossa memória, né? Acabei de lembrar de uma musiquinha que tinha uma paródia na época da Dilma. É a Mosquita, é o Mosquito, quando a Dilma... Canal Tibunfã, não sei se eles ainda fazem, era muito bom.
Foram os caras que inventaram a saudação da mandioca, na época da Dilma também. Ó, e ele tá voltando. Vem aqui que eu te quebro, mosquito. Mas na época, olha como é que funciona a nossa mente, né? Ela vai associando coisas. Na época dos discursos da Dilma, o canal Tibunfã, procurem esse canal. Ele tinha coisas muito legais. Eles inventaram a musiquinha da saudação da mandioca, que era incrível. E tinha a musiquinha do mosquito também, em que a Dilma contava como é que se transmitia a dengue. Tinha o mosquito e a mosquita, era bem legal. Aí vinha a musiquinha. É um mosquito, é a mosquita. Enfim, nada a ver. Mas deixa eu voltar. Então, o teu pensamento consciente opera sobre as tuas memórias e sobre as tuas referências. Isso é um processo consciente. Então, conscientemente tu pensa, tu reflete sobre isso tudo. Só que tu tens o seguinte, existe um processo de busca das ideias que é um processo inconsciente. E nesse processo inconsciente você tem um quarto fator, que é o teu estado emocional, que são as tuas emoções associadas às memórias, que vai também ser uma matéria-prima para formar tuas ideias. E esse processo de busca inconsciente, de mergulho no teu inconsciente, de um modo inconsciente, é dele que eu quero falar aqui, que é o que eu chamo de um garimpo das ideias. Deixa eu só ver o que a Thaís escreveu aqui, que é outra Thaís, temos duas Thaíses aqui. Thaís Lemos. Os discursos da Dilma eram muito engraçados, ela com certeza tem problemas para completar o pensamento. Tem. Tá aparecendo hoje eu aqui, por isso que eu me lembrei dela. Porque eu não consigo completar um pensamento por causa do mosquito, mas acho que agora o mosquito você foi. Eu, com um mosquito na minha cara, fico parecido com ela. Ai, que tristeza. Tá. Então vamos lá. Então, existe um processo de construção das ideias que é consciente, que é através do teu pensamento, operando com as tuas memórias e com as tuas referências. Agora, existe um processo que é um processo inconsciente de criação de ideias ou de garimpo das ideias, porque eu chamo de garimpo porque é como se as ideias fossem pepitas de ouro fantásticas que estão lá dentro do teu inconsciente, prontas para serem descobertas. E esse processo inconsciente, ele acontece abrindo mão, por isso que ele é inconsciente, abrindo mão da tua atenção consciente. Uma coisa é quando eu uso o pensamento, quando eu uso a minha mente consciente pensando. Eu preciso usar da minha atenção, do meu foco. Agora, no processo de garimpo inconsciente das ideias, eu abro mão da minha atenção. Eu simplesmente largo. Eu largo da atenção, do foco, largo de tudo. E deixo que minha mente, inconscientemente, faça emergir uma ideia no meio desse monte de coisa que tem lá dentro do meu inconsciente. Como que eu faço isso? Já vou te dizer. Mas quem faz isso? Da onde veio essa minha ideia maluca de fazer essas coisas assim? Gênios, grandes gênios, se valiam desse tipo de estratégia. Um deles, por exemplo, o Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas. Aquele mundo fantástico do Lewis Carroll, uma das maneiras que ele tinha de criar era fazer esse procedimento de acesso inconsciente. O Lewis Carroll ele gostava de dar uma cochilada. Não sei se era às tardes que ele fazia isso, devia ser. E ele cochilava e deixava um caderninho do lado dele. Enquanto ele cochilava, ele deixava um caderninho do lado dele.
Aí ele dava uma cochiladinha, não sei como ele se acordava, se ele programava de algum modo para se acordar, mas ele cochilava e depois ele acordava. E quando ele acordava, ele tinha ideias e ele anotava aquelas ideias instantaneamente nesse caderno. Tinham outros gênios, tinham métodos mais rebuscados. Por exemplo, Thomas Edison, né, o cara que inventou a lâmpada elétrica, entre outras coisas. Né? Thomas Edison era um gênio também do mundo empresarial. O Thomas Edison, ele fazia o seguinte, era de todas as estratégias que eu ouvi falar, eu acho a mais interessante. Aliás, ele e o Salvador Dalí faziam uma coisa muito parecida. O que Thomas Edison fazia? Ele pegava uma bola de aço, uma bola pesada assim, e ele cochilava também. Olha que interessante, sempre para buscar o teu inconsciente, tu tem algo para buscar o acesso a essas ideias do inconsciente, você precisa desligar a consciência. E aí por isso cochilar. O Thomas Edison, ele de tarde, esse sim era de tarde, com certeza, às tardes ele dava uma cochilada e ele ficava segurando uma bola de chumbo, um material pesado. Segurava com a mão dele e deixava a mão dele relaxada aqui, tipo, no braço da cadeira. E embaixo, ele deixava uma bandeja de metal no chão, do lado, bem embaixo onde fica a mão dele com a bola. Então ele ficava aqui segurando a bola, relaxado, simplesmente relaxado. E ele tinha já uma ideia na cabeça, que ele tinha para resolver. Uma ideia não, um problema na cabeça, uma situação que ele queria resolver lá. Eu estou lá inventando a lâmpada, então estou pensando como é que eu vou fazer essa lâmpada funcionar. Aliás, é do Thomas Edison a tal da frase, né? Perguntaram para o Thomas Edison, tu disse que fez 1000 e não sei quantos testes lá, 1222 testes para chegar à lâmpada e tu não descobriu, e tu foi descobrir só na tentativa, sei lá, 1222. Por que tu não desistiu na tentativa 1221 e só na 1222 tu foi fazer, sei lá, qual é o número? Perguntaram para ele e ele disse a famosa frase dele de que é algo parecido com isso que eu vou dizer agora, de que até a tentativa 1221 eu tinha descoberto 1221 maneiras de não construir a lâmpada. E isso, de não inventar a lâmpada. E isso me deixava mais perto de inventar a lâmpada na tentativa número 1222. Então, o cara era massa. Thomas Edison era massa. Mas aí ele tinha voltando à técnica do Thomas Edison, ele segurava essa bola e aí ele ia adormecendo aos poucos. E aí o que acontece? Conforme ele ia desligando, quando tu vai adormecendo, tu vai desligando os teus, tu vai desligando todo o teu corpo. Então, tu vai relaxando. E conforme ele ia relaxando, ele ia indo pro soninho, e aí a mão dele, que estava segurando a bola, também relaxava, e aí chegava um momento em que, ploft. Na verdade, não fazia ploft, fazia blang, que era a bola caindo na bandeja. Quando a bola caía na bandeja, o que acontecia? Ele acordava. Era isso que ele precisava para tirar medos de ideias que surgiu na cabeça dele. Nesse momento ele tinha um caderno do lado dele, quando a bola tocava na bandeja ele acordava e surgiam as ideias e ele ia anotando no caderno. Algumas ideias ele aproveitava, eram ideias maravilhosas, outras eram leves associações que iam fazer com que surgisse uma ideia depois. E às vezes não era nada, às vezes não surgia nada. Nada de útil, ao menos nesse primeiro momento. Às vezes era só
tal qual um processo de garimpo, em que você vai lá e pega, né, o garimpeiro ele pega aquele monte de, sei lá, de terra ali que parece terra, vai mexendo lá no garimpo e aí ele encontra no meio uma pepita de ouro. Às vezes ele encontrava brilhantes ideias, às vezes eram só associações que poderiam um dia gerar alguma ideia. Ou poderiam não gerar nada. Às vezes não geravam nada do problema que ele estava resolvendo, mas geravam uma outra coisa importante para uma outra sacada, para um outro problema. Um cara que fazia algo parecido era o Salvador Dalí. Salvador Dalí, o pintor, muito louco, aquele Salvador Dalí, surrealista, né? Salvador Dalí, ele usava uma técnica parecida com Thomas Edison, só que com uma colher. Ele segurava uma colher, ele deixava equilibrando uma colher, mas se não me engano ele segurava a mesma colher e deixava cair também sobre uma bandeja de alumínio, alguma coisa parecida. E fazia um barulho na hora em que ele adormecia. O Salvador Dalí ele tinha umas técnicas muito loucas, assim. Ele ficava, por exemplo, virado de ponta cabeça, o sangue descia, né? E aí ele tinha quase que um desmaio, né? Era muito louco assim, o que ele fazia. E aí ele voltava daquele estado ali bem louco, cheio de ideias. Eu não quero que vocês façam isso, eu quero que vocês façam algo mais simples e semelhante ao que Thomas Edison fazia e o lance da colher também. Por que isso funciona e por que esses gênios faziam isso? Exatamente porque quando você está nesse processo entre o dormir e o acordar, quando você relaxa o corpo, relaxa a mente, o que acontece? O teu cérebro ele passa a entrar numa outra vibe, digamos assim. As ondas cerebrais elas passam a ser ondas alfa. É uma outra frequência. E durante as ondas alfa, você passa a ter alucinações visuais e auditivas. Alucinações mesmo. Ou seja, é como se tu sonhasse. Mas é um sonho que não está muito profundo. É um sonho acordado. É um início de sonho, digamos assim. Que é o estado da hipnose. Como vocês sabem, eu trabalhei durante muitos anos com hipnose clínica e o estado de hipnose é esse. É ondas alfa e provoca alucinações nas pessoas. Ondas alfa que provocam alucinações. Essas alucinações elas podem ser com relação ao futuro ou resgatando memórias do passado, que é a tal da regressão. A regressão, no fundo, é isso, é você resgatar memórias do passado através desse estado alterado da tua consciência. É como se a tua consciência desse licença, a tua consciência ficasse out, assim, um tempo, né? Desse um tempo, vamos dar um tempo na atenção, na consciência, para tu viver ali naqueles 90 e tantos % que é o teu inconsciente. E ali é onde estão as ideias. As ideias, elas são fruto dessa articulação, dessa associação entre os teus pensamentos que tu teve quando tu estava em vigília, quando tu estava consciente, os teus pensamentos que operaram sobre as tuas referências, sobre as tuas memórias e também estados emocionais. Então tem um quarto elemento que tu vai acessar inconscientemente. Vão ter 4 grandes elementos aí para surgirem as ideias. Quando tu está nesse estado alterado da consciência, nesse estado de relaxamento, ou a gente pode chamar de meditação, ou de hipnose, chame do que você quiser, mas nesse estado alterado da tua consciência, ondas alfa, não tem nada de místico, tá? Não tem nada assim de religioso, nada. É só um estado alterado que tu tem todas as vezes que tu vai dormir, tu passa por esse estado. A diferença aqui é que esses gênios, eles
produziam esse estado de propósito. E em vez de ir para o sono e dormir, agora eu vou dormir total, não, eu vou entrar só nesse estado e já vou sair. Para quê? Para garimpar as ideias e trazê-las lá de dentro. Então é uma indução para um estado alterado da consciência, para pinçar algumas ideias que venham lá do inconsciente. Porque se eu durmo mesmo, assim, dormir, há uma grande chance de que essas ideias sumam da tua cabeça. Quando tu entra nesse estado, mesmo entrando nesse estado, se tu não anotar logo em seguida as primeiras coisas que vierem na tua cabeça, tu vai perder essas ideias. Então tu precisa anotar. Você tem um caderninho para anotar essas ideias. E eu vou te dizer um método, não precisa de bola de aço, não precisa de colher para fazer isso. Um método bem simples para fazer esse tipo de trabalho mental para garimpar essas ideias. Vou te ensinar isso de um jeito bem simples e que funciona muito bem, que eu pratico de vez em quando e dali tiro boas ideias mesmo. Então assim, vamos só organizar a nossa conversa. Da onde então vêm as ideias? Do teu inconsciente. Qual é a matéria-prima para essas ideias? Tuas emoções, aliás, vamos começar do início. Tuas memórias, tuas referências que você captou, fruto do teu estudo, teus pensamentos que, enquanto tu estava acordado de vigília, operaram sobre as tuas memórias e sobre as tuas referências, e as tuas emoções, estados emocionais, sentimentos que tu durante o dia, durante a semana, tu foi vivendo e que quando tu vai entrar nesse estado, eles vão entrar ali como uma energia. Se tu durante o dia tu passou por emoções negativas ou positivas, não importa. Essas emoções elas vão também ser trabalhadas ali no meio. E claro, o principal das emoções que é a tua curiosidade em resolver o problema, que é interessante que ela vai aparecer. Se tu está curioso em resolver um problema, ou ter uma ideia, enfim, uma ideia para uma fala, para um discurso, que é o nosso objetivo aqui sempre falar de comunicação, digamos, eu estou com um problema, eu preciso saber como é que eu faço para falar com o meu chefe sobre um determinado assunto, preciso ter uma ideia de abordagem de um tema, ou eu preciso saber como é que eu vou apresentar o meu TCC, ou como eu vou apresentar na reunião, como é que eu vou estruturar na reunião de trabalho o meu setor e passar para os meus, enfim, para as pessoas que trabalham comigo lá, para a minha equipe. Enfim, tu tem algum desafio na tua cabeça e tu está emocionalmente envolvido com aquilo. As tuas emoções também vão operar nisso. Então tu tem esses 4 fatores que vão se combinar, vão entrar em associações ali na tua mente. Tu vai ter várias associações enquanto tu está ali nesse estado inconsciente. Essas associações elas vão acontecer de um modo inconsciente. Tu vai estar ali de olhinho fechado e vão estar acontecendo. E aí quando tu volta, vai surgir alguma coisa na tua cabeça. E quando surge, tu anota. Não importa o que vem na tua cabeça, tu anota. Como é que tu faz isso? E é assim que Thomas Edison fazia. É assim que Salvador Dalí fazia. O Salvador Dalí dizia o seguinte: eu não me drogo para fazer meus quadros. Salvador Dalí é aquele pintor, sabe, que tem aquele bigodão assim, tipo de vilão, sabe? Aqueles bigodes de vilão, assim, aquele bigode que dá a volta, que assim, que virou moda ultimamente, né? Tem muita gente com esses bigodões, assim, que dão a volta. Eu acho divertido esses bigodes. O Salvador Dalí, ele era um cara que usava esses bigodes. E o Salvador Dalí dizia o seguinte: eu não me drogo. As pessoas achavam que ele se drogava porque os quadros dele eram muito loucos. Ele dizia: eu não me drogo, eu sou a minha droga. Ou seja, ele mesmo causava suas alucinações. E mesma coisa o Lewis Carroll com aquele mundo fantástico da Alice no País das Maravilhas, Alice por trás do espelho. Cara, isso é uma das minhas deficiências de literatura. Eu preciso ler Alice no País das Maravilhas, eu nunca li. Alguém já leu Alice no País das Maravilhas aí? Quem leu, por favor, diga: já li. E me diz se é bom.
Eu quero muito ler. Uma que eu sei que leu é a Thaís. Uma vez a Thaís me falou sobre esse livro. Aliás, foi tu, Thaís, que me deixou curioso para ler Alice no País das Maravilhas. Uma vez, numa conversa de boteco, assim, eu me lembro que tu falou de Alice no País das Maravilhas. Eu fiquei muito curioso para ler e nunca li. Acabou ficando na minha lista. Agora, me lembrei. Acho que eu vou ler. Ó, já leu. Sabia? Tu leu? Uma vez tu me falou. Conversa de boteco. Tu gostou, né? Pelo menos na época tu gostou, muitos anos atrás. Mas então, o que acontece? O que tu vai fazer para tu provocar esse estado mental de garimpo da tua consciência? Que parece que você está chapado. Pessoas não precisam te chapar, tá? Não, nunca, não use drogas. Você tem drogas na sua cabeça, você quer ter alucinações, você não precisa de droga. Você procura as alucinações, os teus sonhos já fazem isso por ti. Então, e essas alucinações desse estado alterado, elas podem ser provocadas para ter ideias. São as melhores alucinações, tá? Então, assim, o que você vai fazer? O método que eu vou te ensinar é bem simples e é baseado no Thomas Edison. Tu vai te sentar numa cadeira, não precisa ser uma cadeira super confortável, tá? Pode ser uma cadeira normal e uma mesa na tua frente. Vai deixar uma mesa, tipo uma escrivaninha na tua frente. E pega um caderno, folhas. Eu, por exemplo, tenho fichas, tá? Então, pega aquilo que você quiser e uma caneta, pelo menos uma caneta, tá? Então, uma caneta, papel. Eu recomendo também separado dessa caneta e desse papel, um outro bloquinho, que eu vou te dizer para que tu vai usar esse bloquinho. É um bloquinho para um aterramento. É um bloquinho fio terra. Sabe fio terra? Fio terra. O fio terra ele serve para... Não estou falando de nada sexual. O fio terra, falando sério, o fio terra ele serve para... Para que serve o fio terra, né? Ele serve para descarregar a... Desculpe se alguém é engenheiro elétrico aí, né, eletricista, vou falar alguma bobagem, mas o fio terra ele serve para descarregar o excesso de energia elétrica, digamos assim, ou a energia elétrica errada, que nós não queremos aproveitar para nada e que pode queimar os nossos aparelhos, né? Então, assim, nós temos um caderno que vai ser só de fio terra, que eu já vou te explicar para que serve. Então eu preciso de um caderno separado, que a ideia é não usar ele, mas só ficar ali de reserva, e um outro caderno ou um outro espaço para anotação para as ideias. E aí tu vai fazer assim, tu tá sentado nessa cadeira, deixa ali o caderno, os dois cadernos ali, os dois papéis ali, tua caneta também ali, e aí tu vai botar tu vai se aproximar da mesa e vai colocar o teu cotovelo em cima da mesa. E aí, a tua mão, tu deixa ela para cima. Dessa forma aqui, tá? Mão para cima, cotovelo em cima da mesa. E aí, tu vai fechar os olhos, tá? Então, aqui eu não tenho como mostrar para vocês, mas digamos que eu fizesse o mesmo nessa poltrona. Dá para fazer numa poltrona? Dá. Só que numa poltrona tu corre um risco de adormecer mesmo. Eu prefiro fazer numa cadeira com uma mesa, porque aí é mais difícil de eu adormecer. Então tu vai fechar os olhos com a mão para cima. E aí tu vai dar umas respiradas bem fundo, puxando o ar com a tua barriga para relaxar o corpo, tá? Puxa o ar aqui com a tua barriga. Que é puxando, fazendo uma respiração com diafragma que relaxa mais o teu corpo, tá? Da seguinte maneira, bem profundo. Solta o ar, pode soltar pela boca, lentamente. A expiração é importante que ela seja
mais lenta que a inspiração, capricha na expiração, tá? Então, e tu vai fazendo isso, relaxando e fechando os olhos. O que vai acontecer? Conforme tu vai fazendo isso, o teu corpo vai relaxando. E enquanto tu vai relaxando, o teu braço e a tua mão que está relaxada aqui, ele vai aos poucos começar a descer. Porque o teu corpo está relaxado. E quando ele descer, deixa ele descer. Procura não pensar no teu braço. Esquece teu braço. Tá? A única coisa que eu quero que vocês tenham na sua mente, a única coisa que você vai ter na sua mente é o problema que você quer resolver ou a ideia que você quer ter. Eu quero que você coloque na sua mente o seu desafio, a situação que você está, a situação que é o que está promovendo essa tua ideia, a curiosidade que você tem. Por exemplo, eu quero ter uma ideia de apresentação. O que eu poderia falar na próxima live, por exemplo? Eu já fiz isso para live. Tá? O que eu poderia falar na próxima live? Então, eu faço isso. Eu estou aqui com o meu braço aqui e vou deixando, vou respirando. E eu só penso nisso, só na ideia. Só na ideia não, no desafio. A ideia eu não tenho ainda, é o desafio. E aí meu braço vai caindo. Vai caindo, vai caindo. Em algum momento, pode ser que passe 10 minutos, 5 minutos, teu braço ele vai cansar. É inevitável. Mas eu não quero que tu conscientemente mexa com o braço, eu quero que tu esqueça ele. Tua mão ela vai ficar até meio assim, ó. Tá? Tu vai largar ela. E tu vai relaxando, 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 até o momento em que a tua mão toca na mesa. Quando a mão toca na mesa, tu acorda. Na verdade, tu não vai acordar porque tu não vai dormir profundamente. Tu vai ficar nesse estado do Thomas Edison, do Salvador Dalí, nesse estado intermediário. E aí, quando isso acontecer, tu abre os olhos e vai direto anotar a primeira coisa que vier na tua cabeça. Anota. Primeira coisa que vier na tua cabeça, tu anota no caderno ou no papel das ideias. Não no fio terra. Já vou te dizer para que serve o fio terra. Então, tu vai anotar as primeiras coisas que vierem na tua cabeça. Professor, isso vai significar que eu vou ter a ideia da minha apresentação? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Grandes chances de que não venha a ideia definitiva, mas que venha ideias intermediárias, que venha sugestões de ideias, que venha associações, e tu vai anotar essas associações, não importam quais sejam, não importa se seja uma viagem, uma coisa completamente doida, que não tenha nada a ver, inclusive, com a tua apresentação, não importa, anota o que te vier na cabeça, anota, simplesmente anota, pode ser que venha uma imagem, um símbolo, sabe, vem uma coisa, viagem total. Às vezes vem um outro problema que você tem que resolver antes. Vem qualquer coisa. E se por acaso tu não conseguiu te concentrar de algum modo, assim, na verdade não é para se concentrar, é para relaxar a concentração. A única coisa que você precisa pensar enquanto faz isso é no teu desafio. E depois, se começar a pensar em outras coisas, deixa pensar no que vier. Deixa vir, vem o que vier. E vai relaxando, tá? Tu pode repetir, se tu não conseguiu ter nenhuma ideia ou não aconteceu nada, repete o processo. Repete mais uma vez para ver o que acontece, tá? É uma experiência de acesso ao teu inconsciente, bem bacana, e quanto mais tu faz ela, mais tu vai tornando ela um hábito, um caminho cerebral. É como se tu criasse uma trilha cerebral para o acesso ao teu inconsciente. E quanto mais tu faz isso, mais ideias vão vir. Faça isso durante uma semana seguida, por exemplo, tu vai ficar impressionado como esse processo vai se tornando automático. E cada vez mais rápido, e cada vez mais ideias vêm. Não fui eu que inventei,
Não sei se foi o Thomas Edison que inventou, ou o Salvador Dalí. Quer dizer, o Thomas Edison veio antes do Salvador Dalí. Enfim, mas são gênios que aplicaram ao longo da história. Então, se eles aplicaram, deve funcionar. E eu digo para vocês, funciona porque eu já cansei de aplicar isso na minha vida de diferentes maneiras. Essa é só uma maneira de fazer e que é bem legal. Para que serve o caderno do Fio Terra? O caderno do Fio Terra serve para tu descarregar energias negativas. E ele só vai usar ele se, enquanto tu estiver aqui, por exemplo, isso às vezes acontece, eu estou começando a relaxar, agora eu estou pensando na minha ideia, né? na ideia que eu quero buscar, no meu desafio. Mas tu tá aqui no teu desafio e daqui a pouco, e isso acontece, surge um outro problema qualquer que não tem nada a ver com o assunto. Antes mesmo de tu começar a relaxar, ou tu recém tá no início desse relaxamento, surge um outro problema, do tipo assim, eu tenho a conta para pagar. E aí tu fica com aquilo na cabeça. O que tu vai fazer para tu não ficar com aquilo na cabeça? Eu tenho a conta para pagar, eu tenho e-mail para mandar. Tu vai parar o processo e anotar essa porcaria para descarregar da tua mente esse treco que está na tua cabeça. Tá? Então assim, eu tenho e-mail para mandar. Pronto, anota ali no caderno do Fio Terra que tu precisa descarregar aquilo ali. Né? Que tu precisa fazer aquela tarefa ali. Quando tu anota nesse caderno do Fio Terra, tu desocupa a tua mente consciente dessa porcaria que está te incomodando, que é uma coisa importante, mas que tu não quer pensar nisso agora, né? E isso alivia a tua mente consciente, faz com que a tua mente consciente se afaste. Então, qualquer problema que tu tenha imediato, que não está relacionado à tua questão principal, aquilo que tu quer ter ideias, tu descarrega tudo antes, tá? Aliás, essa estratégia, se tu quer uma estratégia para tu dormir, se tu tem problema... Quem é que tem problema de insônia? Alguém tem problema de insônia? Alguém tem pensamento acelerado na hora de dormir? Isso serve também. Alguém tem? Diz aí se alguém tem. O John tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai, John. Tá? Vou deixar aqui salva. Eu sempre deixo salva. Por enquanto, eu sempre tenho deixado no IGTV. Tu vai encontrar todas as 131 lives no IGTV. Ou, melhor ainda, eu deixo lá no YouTube também. No YouTube eu posto. É bem melhor de ver, eu acho, lá no YouTube. Tá? Olha, Ednácio. Opa. Ednácio Menezes. Citou Lewis Carroll. O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. Olha que lindo. O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. É só então, que você estará no país das maravilhas. Chapeleiro. Que lindo. Rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. Eu tenho que ler esse livro. É verdade. Existem pessoas que te fazem sorrir o coração. Elas existem. Que legal. Quem tá com o coração sorrindo aí hoje de manhã, nessa live, por favor, manda um emoji aí de sorriso. Quem tá com o coração sorrindo agora, depois dessa live, manda um emoji de sorriso, ou um emoji de coraçãozinho, como o Ednácio aí mandou. Fofo, maravilhoso, adorei, Ednácio. John, eu tenho pensamentos acelerados, atrapalha muito. Vamos fazer o coração sorrir então. John, se tu tem um pensamento acelerado, e especialmente na hora de dormir, Thaís, fofa, querida. John, faça isso, tenha um caderno, dica para todos vocês que têm pensamento acelerado antes de dormir e que isso atrapalha o teu sono. Se isso atrapalha o teu sono, faça isso. Pegue um caderno só para descarregar problema. Tá? É o teu Fio Terra. Caderno Fio Terra. Tu escreve no caderno Fio Terra. Tá? Nesse caderno, o caderno do descarrego. Gostei melhor, eu acho melhor esse nome. Caderno do descarrego. Tá? Tu vai descarregar ali todos os teus problemas antes de dormir. Essa dica é uma dica assim, fundamental. Eu tenho do lado da minha cama, eu tenho o meu descarrego, tá? E tenho também as minhas fichas de ideias, porque antes de dormir também surgem ideias. Então eu anoto coisas, eu gosto de ler antes de dormir.
Procuro ler livros inspiradores. Acho que Alice nos Países das Maravilhas seria um livro inspirador. Não leio nada, evito ler coisas pesadas antes de dormir. Tá? E então pegue um caderno do descarrego para descarregar problemas. Você vai descarregar problemas. Que problemas? Aqueles problemas de tarefas do dia seguinte. Eu tenho isso para resolver, isso, tenho que mandar aquele e-mail, eu tenho que pagar aquela conta. Amanhã, eu tô com um problema que eu tenho que me reunir com o chefe amanhã, eu tenho que pensar num relatório que eu tenho que fazer. Beleza, tu vai descarregar tudo ali naquela caderno do descarrego antes de dormir. Para quê? Para tu aliviar a tua consciência, para daí tu relaxar e dormir. Da mesma forma, para esse processo, esse método que eu ensinei hoje para vocês aqui, de garimpar ideias, tu faz essa técnica do caderno do descarrego, tá? Caderno do descarrego ele serve para antes de relaxar. E tu vai ver que se tu adotar essa técnica do caderno do descarrego, às vezes não se assuste se acontecer até de tu acordar durante a noite, pessoas que perdem o sono durante a noite porque surge um problema. Tá? E pessoas que estão com muitos problemas acumulados, às vezes acontece isso. Acorda no meio da noite com um problema. Anota no caderno de descarrego para resolver no dia seguinte. Às vezes até, se tu dormiu já, às vezes tu acorda com a solução do problema. Anota no caderno de descarrego também, já com a solução do problema, não tem problema. É a solução. Anota, tá? E volta a dormir. Isso vai facilitar que tu não fique com... Porque o que acontece? Quem tem pensamento acelerado fica com aquele pensamento o tempo todo antes de dormir e aí a tua mente consciente está ali, ó, buzinando, e aí começa, sabe o quê? Quando tu tá com a mente consciente buzinando, pensando no problema, tu tá vivendo diálogos internos, ou seja, a tua própria voz que está falando contigo. Tá falando contigo, amanhã eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo, não sei o que. Às vezes a tua voz ela fala num volume muito alto e isso faz com que tu evita... Isso prejudica o teu relaxamento necessário para que você durma, tá? Então, uma dica de brinde na live de hoje para você conseguir dormir. Tá bom? Entenderam o método? Com este método, você vai começar a garimpar ideias. Só que lembre-se, agora o ponto final aqui. Várias pessoas fofas aqui botaram emoji e que se sentiram com o coração alegre. Oh, que lindo, adorei a citação, adorei, com o coração sorrindo. Que bom que eu fiz o coração sorrir para tantas pessoas amadas, queridas. Ponto importante, o método só vai funcionar, isso é importantíssimo, importantíssimo. O método só vai funcionar, esse método para garimpar ideias, se você tiver a matéria-prima para o teu inconsciente trabalhar. Porque eu disse para vocês que o teu inconsciente vai trabalhar a partir das tuas memórias e que mais? Das referências que são o teu material estudado sobre o assunto. Então, se eu quero elaborar uma palestra sobre, por exemplo, sobre a situação econômica do Brasil, a situação econômica do Brasil pós-pandemia, esse é meu tema, é o tema que eu quero falar. Não adianta nada eu pegar e fazer isso aqui, fazer todo esse relaxamento, adotar um método para garimpar ideias, se tu não estudou o assunto. Tu precisa ter as referências, porque como eu disse, o material do teu inconsciente que tu vai trabalhar, as ideias vão surgir fruto desse material. É como se tu quisesse garimpar num local onde não tem ouro. Não adianta nada eu garimpar no quintal da minha casa. Eu vou garimpar no quintal da minha casa, eu sei que não tem ouro. Eu preciso buscar o ouro num local fértil. E esse local fértil, ele tem que ter sido fruto do teu estudo. Não tem milagre. Se tu só fizer esse processo sem um material, sem referências, sabe o que vai acontecer? Vai vir umas viagens muito loucas na tua cabeça,
mas vai servir muito mais de terapia. Vai servir muito mais para você resolver questões, para você ter ideias mais sobre a tua própria vida. Inclusive, provavelmente vai ter alguma ideia do teu inconsciente te apontando para que você estude. O teu inconsciente é sábio. Ele vai acabar, de algum modo, trazendo algum símbolo, mostrando que, olha, o que está faltando aqui, meu querido, é tu buscar as referências. Então vai estudar. Teu inconsciente vai vir te dando recados dizendo que tem que estudar. Tá? Então tu precisa estudar. Isso não dispensa o teu estudo. Ele só é um meio para você aproveitar melhor o teu estudo, fazer com que haja associações, combinações de ideias que é o toque de genialidade. O Lewis Carroll, para inventar Alice no País das Maravilhas, ele leu pra caramba. Leu pra caramba. Eu tenho certeza. E foi por causa dessas referências que ele tinha na cabeça dele que ele, num processo inconsciente, despertava com a Alice. Então, assim, se você quer acordar com a Alice, você precisa antes ter dormido com outras tantas para acordar com a Alice. Ou seja, você precisa ter conscientemente experimentado outras tantas. Ficou dúbia essa frase, eu sei, sacanagem. Mas você precisa ter experimentado outras tantas ideias de outros para acordar com a ideia da Alice. Olha só, Lewis Carroll aproveitou várias outras ideias, acordado, leu várias outras, para, durante o seu soninho, durante o seu acesso inconsciente, durante o seu acesso ao inconsciente, ter acordado com Alice e com o coração alegre por ter descoberto frases tão lindas quanto essa que eu li do nosso querido Ednácio. O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. Lewis Carroll só teve o coração sorrindo porque antes ele teve tantas outras ideias de outros para combinar dentro da sua mente. Ok, pessoas! Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês estão me ajudando a sair do shadow ban. Vocês estão aqui me ajudando a sair do banimento do Instagram. Vocês sabem, né? Eu falei no início da live de hoje. E eu preciso muito da tua ajuda mais do que nunca. Se tu quer me ajudar a sair do banimento do Instagram, eu conto com a tua ajuda e para isso eu preciso que tu comente. Comenta o post que eu fiz, eu sempre faço um post de chamada para live, e esse post é esse aqui. Diz qual foi o teu maior insight, diz aquilo que tu gostou mais da live de hoje, qualquer coisa. E se tu não achar o post da live de hoje, comenta qualquer coisa minha, porque eu preciso sair do Shadowban. Esse é o post, ó. Ô louco, tá aqui. Esse é o post, tá? Como garimpar uma ideia. Comenta esse post e diz qual foi o teu melhor insight. Compartilha com o aviãozinho esse post ou essa live, porque essa live vai entrar aqui agora no IGTV. Me ajuda, criatura. E se tu quer fazer uma coisa ainda mais legal, eu vou postar no meu story umas perguntinhas, uma caixinha de perguntas. Coloca a tua sugestão de tema. Tá? A live de amanhã eu já devo ter um tema, provavelmente, mas um pretendente a tema, mas se tu tiver um tema para me sugerir para a live de amanhã ou para de depois de amanhã, coloca aí no meu story para me ajudar a sair do Shadowban. E mais do que isso, porque esse projeto aqui ele é para ti. Ele só vai ter utilidade se alguém estiver aproveitando isso que eu estou oferecendo aqui. Tá bom? Então, muito obrigado. Olha só, a panela velha acabou de entrar. Minha querida panela velha, que faz, é claro, você já pensou na sua cabeça o que ela faz, eu não vou dizer, mas ela tá aí, chegou no finalzinho. Muito obrigado, pessoas queridas e amadas. Lembrem de comentar e de colocar suas ideias, então, lá nos stories, tá? Vou deixar uma caixinha de perguntas em seguida. Posta lá. Qualquer coisa. Me ajuda muito. Tá?
Beijo no coração. Panela Velha, muito obrigado pelo coraçãozinho aí no finalzinho da live. Até a próxima, pessoas. Nos vemos amanhã no mesmo lugar, no mesmo horário. Tchau.